Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do programa Opção para a Vida. Estamos nesta manhã de sexta-feira, 16 de novembro, celebrando o dia do não fumar. É um dia em que nós devemos nos conscientizar de que o cigarro, o tabagismo, é um grande mal, um grande inimigo que muitas pessoas, sem saberem, estão se suicidando lentamente. É um suicídio lento. Talvez para alguns a longo prazo, para outros a curto prazo. Eu queria nesta manhã dizer para todos que logo mais estaremos trazendo a primeira parte de um documentário muitíssimo importante sobre o tabagismo. E esse vídeo que nós vamos trazer, a primeira parte hoje, vai ajudar as pessoas que naturalmente estejam conosco, que são fumantes. Eu também já fui usuário do cigarro, até os meus 16 anos de idade eu fumei bastante. E graças a Deus que depois que eu me converti, fui liberto de uma vez para sempre. Todo fumante sabe do que eu vou dizer agora. Quando você vai comprar um maço de cigarro, geralmente, lá na capa daquele maço de cigarro, tem fotos como esta que eu estou trazendo aqui para vocês, para ilustrar, né? Eu queria ilustrar aqui. Talvez não vai ser possível a gente ver isso com muita nitidez, mas você sabe do que eu estou falando. Então, aqui tem sempre uma mensagem. O Ministério da Saúde adverte: fumar produz infarto, impotência sexual, estraga a sua pele, impotência sexual, gangrena, problema de coração, câncer na boca, laringe, faringite. E as pessoas, mesmo assim, sabendo que estão se suicidando, elas mantêm o vício. Eu tenho visto aqui, inclusive, algumas fotos que eu também gostaria de trazer. Recentemente estão publicando com cenas mais fortes, câncer na boca, na língua. As pessoas estão morrendo de infarto. As pessoas estão sofrendo todo tipo de mazela por conta deste maldito vício que é o tabagismo. O programa Opção para a Vida está tentando trazer para você que é viciado no cigarro, como eu fui, que você pare de fumar antes que o fumo pare ou acabe com a sua vida. O importante é que você, nesse dia do tabagismo, do não fumar, você busque em quem pode realmente libertá-lo do vício. Jesus, ele nos diz em sua palavra lá em João 8,32: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente sabe que há dois tipos de drogas. Há drogas ilícitas e drogas lícitas. Quando se fala em drogas lícitas, são as drogas que o governo dá incentivo, a propaganda na televisão, você vê a propaganda no rádio, enfim. Essas drogas são comercializadas livremente. Você chega no supermercado, você chega em qualquer botequim, você encontra lá a droga que é o tabagismo, o cigarro e a bebida. Por isso que são consideradas drogas lícitas. E as drogas ilícitas, a maconha, o ox, o crack, né? O êxtase, são drogas ilícitas porque são proibidas. Elas não têm comércio livre para ser, tudo no câmbio negro, é tudo debaixo dos bastidores, né? E aí nós vemos quantos males as drogas ilícitas causam neste país. Eu quero lembrar para você que tanto as drogas lícitas, que é o cigarro e a bebida, quanto as drogas ilícitas, são tão nocivas ao organismo, tão prejudiciais, que vocês vão ver logo mais num vídeo que nós vamos mostrar, um documentário. Só que as pessoas não percebem, as pessoas não sentem. Uma tragada de cigarro que alguém dá, não sabe as agressões que você está causando ao seu organismo, aos seus pulmões, que foram criados para receber oxigênio puro. Mas, lamentavelmente, recebe uma fumaça, né, cheia de
todo tipo de coisas nocivas ao seu organismo, não é? Até veneno de matar rato contém lá substâncias, né, cancerígenas, enfim. Você pode e deve, inclusive, neste dia do não fumar, pensar em parar de fumar antes que o cigarro pare com a sua vida. Muitas pessoas hoje estão com problema de insuficiência respiratória, contraíram câncer. Eu conheço várias delas. Na sua família tem alguém também que você sabe que morreu de câncer por conta de inalar tanta fumaça, não é? E eu queria pedir, nosso programa, nossa intenção é essa, ajudar. O programa Opção para a Vida está aqui querendo despertar você que é dependente do cigarro, usuário do cigarro, a você parar antes que o cigarro pare com a sua vida. E eu queria orar antes por você que está conosco nesta manhã. E depois você ficará com esse documentário. A primeira parte desse documentário. Pai, muito obrigado, porque nesta manhã nós temos a oportunidade de ajudar, de abrir os olhos daqueles que estão ainda presos, algemados pelo vício do cigarro, do tabagismo. Liberta o Senhor, de modo que eles sejam conscientizados, que os seus corações sejam realmente despertados, suas mentes sejam esclarecidas diante desta dependência do tabagismo. Eu te peço em nome de Jesus, que haja libertação agora, Senhor, na vida e na mente e no coração daqueles que são usuários do tabagismo. Eu te peço agradecido tudo isto em nome de Jesus. Amém. Você vai ficar agora com a primeira parte desse documentário sobre o tabagismo. Tabagismo. O tabaco é a droga que mais produz doença, que mais produz problemas individuais. Hoje em dia é muito comum encontrarmos em quase todos os lugares pessoas fumando. O uso do cigarro é hoje uma imagem tão comum que muitas vezes acaba até nem sendo notada. São homens, mulheres, adultos, idosos, adolescentes e até mesmo crianças que se sentem o máximo empunhando aquela coisa branca e comprida, soltando fumaça nas pontas dos dedos. Afinal, a propaganda massiva que se encarregou de lavar suas mentes no decorrer de muitos anos conseguiu incutir em suas cabeças a ideia de que fumar é chique, de que segurar aquela coisinha branca que solta fumaça dá status, glamour, poder, e que esta é uma opção inteligente para as pessoas que se diferenciam das outras. Mas, na realidade, os resultados para aqueles que adquirem o hábito e, o que é pior, a dependência do fumar, são bem diferentes dos aspectos demonstrados nas propagandas. Mas como foi que tudo isso começou? Como surgiu o cigarro e de que forma chegou às nossas vidas? A história do tabaco. Também é um exemplo de uma planta, né? Também foi uma planta que teve sua importância econômica muito grande, onde era utilizada para escambo, ou seja, o tabaco era levado para a África e trocado por escravos. Então isso gerou um mercado muito grande. E é um hábito também indígena, uma planta nativa da América. Se formos analisar pelo seu lado histórico, o uso do tabaco surgiu aproximadamente no ano 1000 a.C., nas sociedades indígenas nas Américas. Ele era usado em rituais religiosos e dentre as sociedades que faziam esse uso destacavam-se os astecas. Ao tabaco eram atribuídos pelas sociedades indígenas poderes extraordinários, como predizer o futuro e purificar e proteger os guerreiros. Além disso, era usado como remédio para diferentes males. Foi com a colonização do continente americano que os europeus descobriram o tabaco. Ao chegarem a diferentes partes da América, perceberam a existência de plantações de fumo
que para eles era um vegetal até então desconhecido. O tabaco foi então levado para a Europa, tendo sua porta de entrada pelos países colonizadores da época, que eram a Espanha, Portugal, França e Inglaterra. O hábito de fumar o tabaco se expandiu rapidamente e por volta de 1650 já estava presente em todos os continentes e em todas as classes sociais. Nessa época, acreditava-se que o cigarro tinha propriedades medicinais importantes, ou seja, que podia curar várias doenças. Era considerada uma planta milagrosa. As formas de uso do tabaco variavam de acordo com as doenças. Havia xaropes, extratos, sucos e inalação. É interessante destacar que, inicialmente, na Europa, o tabaco era fumado em cachimbos. Depois, passou a ser fumado em charutos e em seguida chegou ao formato do cigarro. Até hoje existem essas três possibilidades de fumar tabaco, mas historicamente apareceram em momentos diferentes. A expressão cachimbo da paz, tão conhecida atualmente, tem sua origem nos séculos XVIII e XIX, quando se fumava um cachimbo cheio de tabaco nas celebrações de paz entre as tribos, ou entre essas tribos e os homens brancos, principalmente no Caribe e América do Norte. Aos poucos, várias pessoas importantes foram se manifestando contra o uso do tabaco. Pode-se destacar o rei Jaime I da Inglaterra, que foi o primeiro a levantar a voz argumentando que o uso do tabaco causava dependência. No entanto, os argumentos usados nessa época eram, em sua maioria, de conteúdo emocional, moral e religioso, o que não lhes dava muita credibilidade. Os estudos científicos só viriam bem mais tarde. O consumo do tabaco se disseminou no Ocidente durante o século XIX. E com isso, apareceram as primeiras fábricas inicialmente na Inglaterra e na França durante os anos de 1840 a 1860. Com o passar do tempo, a produção atingiu larga escala e barateou o produto. Surgiram então novos aparatos, como a caixa de fósforos e a máquina de enrolar cigarros, que popularizaram e atribuíram conveniência ao consumo. O tabaco foi utilizado extensivamente pelas tropas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Era uma espécie de relaxante, válvula de escape e ponto de apoio moral no meio das atrocidades e barbáries da guerra. Depois disso, o período que vai do pós-guerra até meados dos anos 70 foi marcado por uma contradição, pois ao mesmo tempo em que havia uma crescente preocupação científica com os danos causados pelo cigarro, existia também um ambiente liberal no que se refere ao fumar. Fumar cigarros não se apresentava ao grande público como algo a ser criticado, mas, pelo contrário, era amplamente aceito. Não existiam nem mesmo restrições ao fato de fumar em locais fechados, tais como ônibus, cinemas e lojas. Deve-se lembrar também que as propagandas tiveram um papel muito importante na disseminação do uso do cigarro e que ela esteve sempre associada a situações glamourosas, principalmente no cinema americano. Embora a partir da década de 50 do século passado tenham aparecido alguns pronunciamentos, documentos oficiais e um grande número de estudos sobre doenças e morte associadas ao tabagismo, foi na década de 60 que a relação entre câncer de pulmão e tabagismo foi definitivamente estabelecida. Mas foi somente a partir dos anos 80 que o combate ao tabagismo tomou força. Vale ressaltar que foi nessa época que surgiram políticas públicas voltadas para a prevenção e combate ao fumo. Portanto, a partir dessa época, o consumo de tabaco se tornou alvo de controle e normatização por parte das autoridades.
O uso foi banido de locais fechados, de transportes públicos e de lojas. Muitos países proibiram a veiculação de comerciais incentivando a venda de cigarros. Além disso, nos últimos anos, vários países se reuniram e estabeleceram acordos internacionais para reduzir o tabagismo em proporções mundiais. Como o cigarro age no corpo humano? A nicotina é um alcaloide vegetal extraído do tabaco e é ela a substância presente no cigarro que causa dependência. Além disso, é a responsável pela vontade de continuar fumando, o que gera tolerância, ou seja, o aumento da quantidade de cigarros fumados ao longo do tempo para se obter o mesmo efeito conseguido inicialmente com poucos cigarros. No cigarro estão presentes também cerca de 6.700 substâncias tóxicas, das quais 4.720 já foram identificadas. Após a tragada no cigarro, a nicotina fumada é absorvida rapidamente nos pulmões. Daí ela vai para o coração e, através do sangue arterial, se espalha pelo corpo todo, atingindo o cérebro em 9 segundos. No sistema nervoso central, a nicotina age em receptores ligados às sensações de prazer. Esses, uma vez estimulados, comunicam-se com os circuitos de neurônios responsáveis pelo comportamento associado à busca do prazer. E assim, instala-se a dependência. E o mecanismo que leva à dependência do cigarro é um mecanismo misto, físico e psíquico. E a dependência psíquica se dá principalmente com uma sensação, uma ligação que o cérebro acaba fazendo, que é assim: quando diminui o nível de nicotina no sangue, a pessoa experimenta uma sensação de ansiedade. Quando ela se utiliza do tabaco, diminui essa sensação de ansiedade. Então o cérebro faz um mecanismo que seria mais ou menos assim: ansiedade, fumo, diminui a ansiedade. Sente ansiedade, fuma, diminui a ansiedade. Então o cérebro aprende que fumar é igual a diminuir a ansiedade. Então você vê esse comportamento muito claro em fumantes. Quando a pessoa recebe uma notícia ou tem algum problema, que ele fica ansioso, a primeira coisa que ela faz é acender o cigarro. Porque o cérebro condicionou essa sensação de alívio da ansiedade com o fumar. A nicotina produz um pequeno aumento no batimento cardíaco, na pressão arterial, na frequência respiratória e na atividade motora. No sistema digestivo, provoca diminuição da contração do estômago, dificultando a digestão. Há ainda o aumento da vasoconstrição e da força dos batimentos cardíacos. O uso intenso e constante de cigarros aumenta a chance do aparecimento de algumas doenças, tais como pneumonia, infarto do miocárdio, bronquite crônica, enfisema pulmonar, derrame cerebral, úlcera digestiva e diversos tipos de câncer, como câncer do pulmão, da laringe, faringe, esôfago e estômago. Toma cuidado, não enfia no seu organismo coisas que possam lhe fazer mal para a saúde, por mais gostoso que seja. Então, a gente não pode mandar dentro do nosso corpo o que vai fazer parte do nosso corpo. Comida, fumo, álcool, maconha, coisas que eles entram no nosso metabolismo e ficam lá. Assim como a gente quer estudar e pegar ideias boas, né, a gente tem que mandar coisa boa para o organismo. A difícil batalha para largar o fumo. O senhor já tentou parar alguma vez? Já parei uma vez, fiquei 7 meses. Mas depois voltou? Voltei. É difícil parar? Muito difícil. Eu fiquei uns 3 meses sem fumar, mas depois voltou. Dá muita vontade, hein? Agora não, vou embora. Dormia à noite, acordava de madrugada, nervoso, né? Aí, pegar chá, fumar. Então não deu certo parar? Não deu. Tu não chegou nem a ficar uma semana assim? Não, foi questão de 3 dias, mais ou menos. E era muita vontade, hein? Muito. Aí o senhor voltou a fumar? Voltei. E por que o
que o senhor teve vontade de parar? Só para entender. Não, porque eu estou consciente que realmente me faz mal, né? Ah, o senhor tem consciência de Consciência disso. Eu estou me matando, né? Mas a vontade não deixa parar. É duro, realmente é duro. Uma experiência clássica que existe, feita com ratos, né? Dentro do que a gente de uma certa analogia, que é a seguinte: pegaram várias substâncias, por exemplo, álcool, morfina, cocaína, nicotina, maconha, e fizeram com que os ratinhos sempre fizessem uso daquilo, ou seja, que os ratos ficassem dependentes daquela substância, né? E o que aconteceu é que eles faziam assim, eles davam a substância e comida, substância e comida, e eles fizeram uma experiência que era assim, eles deixaram os ratinhos sem comida durante algumas horas. Aí, quando eles liberaram os ratinhos nas gaiolas, o único ratinho que foi primeiro na substância e depois na comida é que era viciado em nicotina. Então você vê que o grau de dependência da nicotina é algo assustador. Então, muito difícil de lidar com o problema. Muitas pessoas que fumam pensam em parar de fumar. Algumas conseguem. Outras, depois de várias tentativas, acabam voltando a fumar. Isso acontece porque a suspensão da nicotina no organismo provoca a chamada síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência é o nome dado a uma série de sintomas que aparecem quando alguém que fuma para de fumar. Esses sintomas variam de pessoa para pessoa e dependem da quantidade de cigarros, do tempo que a pessoa fuma e do lugar que o cigarro ocupa na vida daquela pessoa. Os sintomas mais frequentes da abstinência são forte desejo de fumar, inquietação, irritabilidade, ansiedade, agressividade, distúrbios do sono, dificuldade de concentração, sede, dor de cabeça e até prisão de ventre. A intensidade e durabilidade desses sintomas também variam bastante. Algumas pessoas conseguem parar de fumar sem tratamento, enquanto outras, devido à intensidade desses sintomas, precisam da ajuda de profissionais. A nicotina é uma substância que tem um índice de dependência muito complicado. Muitos pacientes, por exemplo, por surpresa que possa ser, param de se utilizar de cocaína, de crack, e não conseguem parar de fumar cigarro. Então, na maioria das clínicas especializadas em tratamento, né, de substâncias químicas, dependentes químicos, é liberado, ou seja, os pacientes podem fumar, porque é muito mais complicado lidar com essa questão da dependência do tabaco, ou seja, em termos de saúde pública, é mais fácil você lidar com uma pessoa dependente químico, num certo sentido de desintoxicação, do que com o próprio tabaco. No final dos anos 90, havia 1 bilhão e 260 milhões de fumantes no mundo, sendo que 73% desse total encontrava-se nos países em desenvolvimento. No Brasil, existe em torno de 33 milhões de fumantes e, em São Paulo, 8 milhões de fumantes regulares entre 15 e 75 anos. Os números assustam porque, atualmente, poucos são aqueles que ainda não ouviram falar que cigarro faz mal à saúde. Todos conhecem ou já ouviram falar dos malefícios do cigarro. Sabe-se hoje que o tabaco mata 1 em cada 10 adultos. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A OMS estima que 1/3 da população mundial adulta seja fumante. Pesquisas comprovam que aproximadamente 47% de toda a população masculina e 12% da população feminina no mundo fumam. Mas e com relação ao Brasil? Segundo dados do CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, que realizou o primeiro levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil, estudo esse realizado em 107 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes, o que abrange 41,3% da população brasileira, verificou-se que menos da metade da população estudada já experimentou cigarro. Entre jovens de 12 a 17 anos,
a taxa de dependentes de cigarro é de 2,2% para ambos os sexos, ou seja, cerca de 165 mil pessoas. Na população geral deste estudo, há 9% de dependentes do tabaco. O estudo demonstra que em todas as faixas etárias, os homens fumam mais que as mulheres, embora as taxas sejam muito próximas a partir dos 18 anos. Os dados também revelam que o desejo de parar ou diminuir o uso do tabaco aumenta com a idade. Por exemplo, 5,3% das pessoas que desejam parar de fumar encontram-se na faixa entre 12 e 17 anos, enquanto que esta porcentagem sobe para 20,8% naqueles com idade acima de 35 anos. Esses dados podem revelar que o aumento dos prejuízos causados pelo uso de cigarros se dá ao longo do tempo, assim como a percepção dos prejuízos causados pelo próprio cigarro. Com esse estudo, pode-se perceber também que a proporção de uso na vida, experimentação e dependência no que se refere ao uso de tabaco é a mesma para ambos os sexos. Assim, de cada 4 pessoas que fazem uso na vida de tabaco, uma se tornará dependente. Quando analisamos os dados comparativos entre as regiões do país, no que se refere à dependência de tabaco, podemos afirmar que a região sul é a que apresenta as maiores porcentagens de dependentes de tabaco, com 12,8% do total, sendo que as menores porcentagens aparecem na região nordeste, com 8,3%, e na sudeste, com 8,4%. O que leva uma pessoa a começar a fumar? Fumo desde os 16 anos. É mesmo? E o senhor começou a fumar por quê? Olha, eu fumando junto com os amigos, mais por achar status ou coisa, pra ficar aparecer mais os amigos, ou pra se... Achava que era vantagem de fumar. Por que você começou a fumar? Sabe? Eu, para a verdade, eu não sei explicar agora, porque foi novo já, muito novo. Aí eu saía mais com meus colegas, aí eles fumavam, eu não fumava, aí peguei o hábito. Acostumei. Eu fumo mais porque eu sou muito ansioso. Eu não posso ficar ansioso. Ficando ansioso, eu fumo um atrás do outro. Os motivos que podem levar uma pessoa a experimentar o cigarro são muitos. Pode-se dizer que esses motivos se relacionam a aspectos psicológicos e socioculturais. Isso implica na compreensão de que estamos falando de motivos no plural e não de uma única causa. Além disso, é importante destacar que o cigarro tem um forte potencial para causar a dependência, ou seja, há uma grande chance da pessoa se tornar dependente logo que começa a fumar. Há também que se dar destaque ao papel da mídia no incentivo ao consumo. As propagandas na televisão, jornais e revistas procuram associar o uso do cigarro à prática de esportes e a pessoas bonitas e saudáveis. Portanto, associar a beleza ao sucesso, à liberdade, ao poder, à inteligência e a outros atributos desejados pelos jovens. Atualmente, no Brasil, estão proibidas as propagandas de cigarro na televisão. Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country. As propagandas se direcionam ao público jovem, pois eles são essenciais para que a indústria do fumo consiga manter e expandir suas vendas. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.